Bom, eu encaro o mercado de uma certa forma, né? Eu acho que o mercado financeiro, de um modo geral, é para rentabilizar o capital que você tem, né? E então, partindo desse princípio, eu gosto e prefiro e indico fazer operações em gráfico diário, né? Como eu tinha falado, se você opera mercado tradicional, você tem o mercado fecha, né? Às 6 horas, 5 horas, depende de qual mercado você está operando. E você tem um tempo ali, né? Você tem a noite inteira para pensar, né? Se você olha ali, analisa o gráfico parado, né? Sem o estresse, sem o barulho, sem a volatilidade, né? Você consegue interpretar, olhar várias vezes, até, né? Olhar primeiramente, no dia seguinte, de amanhã, olhar novamente, ver se é aquilo mesmo que você está interpretando, está acontecendo, se vale a pena, se não vale a pena, medir risco-retorno, se é uma zona boa de comprar, se é uma zona boa de vender, né? Então, eu prefiro assim. Mas a gente, né, estava recebendo bastante perguntas sobre day trade, né? E, e assim, lógico, eu faço day trade, não mais todos os dias, né? Por falta de tempo também. E, assim, tentar passar um pouco do que eu entendo, do que eu acho e a maneira, do jeito que eu faço também, de interpretar, né, como ser mais assertivo, né, em day trade. Então, às vezes, né, a pessoa necessita fazer day trade, né, ou simplesmente ela gosta, né, do mercado e quer participar ativamente do mercado, né, tentando tirar proveito dos movimentos do intraday, do curto prazo. Então, acho que a gente pode, de alguma forma, ajudar essas pessoas aí que têm interesse nesse mercado maluco do intraday, né? Ah, então, partindo desse princípio, né? O que que eu vejo, né? Que é interessante para você poder não quebrar, não é nem ganhar dinheiro, é não quebrar. Ah, primeiramente, né, a gente tem que definir um capital que a gente pode disponibilizar para essa atividade, né, de day trade. Então, suponhamos ali que o cidadão queira disponibilizar R$ 1.000, né, ou US$ 1.000 que ele pode colocar em risco, né? E se você já tem algumas técnicas, né, que funcionam muito bem no gráfico diário, né, você tem que ter em mente que quanto mais você baixa o tempo gráfico, né, menos elas vão funcionar. Isso é fato. Então, ah, a taxa de assertividade cai muito. Então, o que que eu vejo de mais importante para você ser vencedor no day trade, né? É disciplina. Disciplina. Você tá num dia não ruim. O que que eu quero dizer num dia não ruim? Poxa vida, tá acontecendo alguma coisa diferente na família, que tá te tirando sossego, brigou com a esposa, brigou com a namorada, brigou com alguém. Ou seja, mentalmente você não tá 100% para exercer essa atividade? Não o faça. Primeiro ponto. Segundo ponto, né? Definir daquele capital que eu comentei, né? Um capital de R$ 1.000, um exemplo, né? O quanto você pode perder por dia, né? Vamos supor que esse cidadão possa perder R$ 100 por dia, né? Beleza. Então, a partir do momento que ele tem esse entendimento, né? Que ele não pode perder mais de R$ 100 por dia, né? E
a disciplina dele que vai mantê-lo vivo nessa atividade, é, é o que vai fazer ele sobreviver ou não, né? Porque assim, vamos supor, saber operar gráfico diário, esse cidadão sabe, né? Ele é assertivo, ele ganha dinheiro, mas ele quer participar do mercado, ele quer tentar tirar proveito do movimento de curto prazo, né? E ele quer, entre aspas, se aventurar no day trade. Então, a gente já definiu o quanto que a gente pode, o quanto a gente vai colocar em risco para essa atividade, R$ 1.000. A gente definiu que a gente pode perder R$ 100 por dia, né? Então, são é o segundo ponto. E o terceiro ponto, né? Aí que eu acho que divide, né? Eu acho, e assim, eu acho que pode ser tranquilamente manejado, né? É, na TV tá sem som, no celular tá ok. Cara, pelo menos o Fábio falou aqui que tava, tava sem som e o meu som tava realmente tava desligado. Mas agora aqui, por hora aqui tá tudo certo, tá? É, então, continuando, né? Ah, bom, definimos aí 2 pontos, né. Agora, eu acho que é aí que o perfil, né, do cara, do operador, né, ele vai, se dissipando, né. Por que que eu falo isso? Porque, às vezes, o cara tem duas horas livre no dia, seja na abertura, seja no meio, seja no fim. Aqui a gente está mostrando o gráfico do Bitcoin. Então, porra, o cara tem, né, a partir das 6 horas aí, ele não exerce nenhuma atividade e pode tradar até umas 8, 9 horas da noite, né? É normal. Ah, e ou é um cara mais ocupado que, né, esporadicamente ele vê o gráfico de 15 minutos que está à sua direita aí da tela, né? E se ele enxergar uma oportunidade, ele gostaria de tradar. Então, a partir do momento que a gente definiu quanto a gente pode colocar em risco no dia, esse trader ele tem que ver em quantos trades ele pode perder, né? Ou seja, ou às vezes o cara tem só um intervalo de tempo muito curto, ou seja, meio-dia, né? Horário de almoço, ele pode olhar o celular, ele dá uma olhadinha, ver o que tá, ver o que não tá, né? E ele pode muito bem fazer uma operação por dia, né? Então, o cara tem que definir, né, quantas operações ele pode fazer no dia baseado no stop loss que ele tem diário, certo? Então esse é o terceiro ponto. Agora, por que que a gente tem três gráficos de tempo gráfico diferente do mesmo ativo, né? Vamos lá. Eu acho que isso é muito interessante, né? Então, primeiro aqui a gente tem o gráfico diário, né? Do lado esquerdo da tela. Tá sem a identificação aqui, porque eu nem lembro como que coloca. Mas enfim, a gente está aqui no gráfico diário, certo? Primeiramente, qual que é o viés desse gráfico, né? Bom, a gente está com as três médias viradas para cima, e tem que ver também o contexto da coisa, né? Isso a gente pode fazer à noite, né? E a gente já tem uma ideia para onde o mercado está apontando, entre aspas, no macro, né? Aqui nosso macro seria nosso gráfico diário, né? Qual que é a tendência vigente do ativo? Então a gente vê aí, repara que, né? Por mais que a gente teve aqui uma barra muito grande de indecisão, no dia seguinte, né, teve uma barra até que compradora, né? Então, e pela tendência, logo a gente identifica, né, que há uma probabilidade maior de subir do que para cair, né? Em se tratando de gráfico diário. Beleza. Então, a gente vai aqui, a gente apaga esse gráfico diário, né? Aí a gente vem para o gráfico de 60, né?
Então, o que me diz aqui o gráfico de 60? Né? Que a gente, depois dessa queda muito grande, né, se recuperou na média móvel de 80 e praticamente ele cumpriu, né, o que a gente chama de trade da 80. Né? Ou seja, né, o ativo fez uma correção na 80, montou um candle de reversão, né, e sugere, né, teste do topo. Mas não foi exatamente no topo, beleza, né, mas cumpriu a ideia do trade, né? Então, assim, partindo do princípio que a gente está olhando agora para o mercado, né? A gente tem que olhar no passado para se basear, né? Então, beleza, né? A gente está aqui numa perninha de alta, com praticamente uma bandeirinha de alta, né? O ativo sobe, dá uma descansada, para quem sabe fazer uma perna de alta novamente, né? Porém, a gente repara também que no passado, né? Ou seja, quando iria tocar nessa máxima aqui, o ativo entrou vendedor, né? Aí a gente passa para o gráfico de 15 minutos e vê que a gente já tem topos e fundos descendentes, né? E o que eu quero dizer com isso? Tá? A gente já tem topo, 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 topo e topo. Todos topos, todos descendentes. Aqui, a gente tem um pivô de baixa, né? E nessa tentativa de recuperação, ele não conseguiu entrar muito além dessa zona de rompimento. Certo? Então, ontem, eu entrei short no Bitcoin, a partir desse pivô de baixa, né? Com stop ou aqui acima desse topo, ou aqui acima desse topo. Depende, né? O que manda o tamanho da mão é o quanto você pode perder e em quantas, entre aspas, parcelas você pode perder, né? Então, assim, passou-se a madrugada dentro e o ativo não conseguiu entrar para cima dessa zona, né? E perdeu também mais uma região de fundo. E já está trabalhando abaixo da 80, né? Certo? Então, ele está no gráfico de 15 minutos em uma recém tendência de baixa, né? Então, o que a gente vai procurar? Vamos supor que a gente vai dividir nosso capital em duas parcelas. A gente pode fazer 2 trades, né? Se a gente tomar um stop, a gente perde R$ 50, e se tomar outro stop, a gente perde outros R$ 50 e encerramos o dia, certo? Então, qual que a gente... para que lado, por mais que a tendência macro esteja apontando para cima, o 60 esteja, entre aspas, bagunçado, e o 15 esteja com uma tendência recém-formada para baixo, né? Eu acho plausível, não é porque, assim, as criptos estão caindo praticamente em bloco, né? Só Solana ali subindo, tá? Mas qual é o viés no mercado no curto prazo? Sendo que 60 é de alta, né? Perdão, o diário é de alta, o 60 está bagunçado e não conseguiu furar o último topo maior, vamos dizer assim, lá acima quase dos 30 mil, né? No trade da 80 ele não conseguiu furar e está corrigindo, né, no gráfico de 60, consequentemente ele está em tendência de baixa no 15 minutos. Então, eu acho que a gente está entendendo que a gente está numa leve tendência de baixa no 15 minutos. Logo, vamos procurar vendas, certo? Então, é assim que a gente mistura, né, os tempos gráficos. Então, por exemplo, né, se a gente tivesse um gráfico diário apontando para cima, numa recém-perna, vamos supor, numa recém-agulhada no diário, o ativo agulhou, você comprou no diário e você percebeu que você pode extrair mais do que o gráfico diário. O que eu quero dizer com isso? Porra,
Se o ativo agulhou na compra no gráfico diário, né, eu vou procurar alguma entrada na compra no 60 e no 15 minutos, um pouco mais alavancado, desde que seja dentro do seu risco, né, para eu poder ganhar um dinheiro de curto prazo, né? Então, eu acho interessante isso, né? Então, você pega ali uma perna de alta no diário, rentabiliza uma parcela maior do seu capital, provavelmente não alavancado, né? E você dá uma alavancadinha no day trade para capturar esse movimento de curto prazo, né? Então, eu acho que é uma maneira legal para quem gosta de participar do mercado, né? Para quem tem tempo de acompanhar. E ali você pegou o início da tendência de alta no diário e você vai fazendo o quê no gráfico de 15? Ou você procura uma agulhada, né, com tendência forte, voltando a subir, né, porque o viés do diário é alta, ou você procura uma correção no 15 minutos, né? Ou seja, o ativo fez uma perna de alta, ele já está agulhado no diário. Ele fez uma perna de alta no 15 minutos, corrige em cima das médias, você marca uma máxima ou uma mínima, toma posição, coloca o stop lá de 100, 50 ou 30 reais, dependendo de quantas vezes você vai fazer, quantas vezes você se permite, né, tradear dentro de um dia, né? E você tenta capturar esse movimento dentro do intraday, né? Então, eu acho interessante, né? E eu acho essencial você entender. Vamos supor que a gente aqui tá estudando o mesmo gráfico, o mesmo ativo num gráfico longo, médio e curto, né? Então, quando todos, um exemplo, né? O gráfico diário apontando para cima, o gráfico de 60 apontando para cima, e o gráfico de 15 faz uma correção, né? Eu acho que a probabilidade maior é a força maior vencer. O que é a força maior vencer? Né? O gráfico de 60 e o gráfico diário, certo? Então, na minha visão, né, nesse cenário hipotético, né, a gente procuraria por compras dentro do gráfico de 15 minutos, né? Ou seja, de 5 minutos, não importa, né? Desde que os maiores estejam apontando para a mesma direção, né? Aqui um caso bem específico, né? Porque o gráfico diário apontando para cima, né? O gráfico de 60 bagunçado e o gráfico de 15 apontando para baixo. Então, a gente tem um risco muito maior, né, de ser estopado. Então, por isso que a gente tem que levar, com perdão da redundância, o nosso risco, né, o nosso planejamento de quanto eu posso perder por dia, né, à risca. É isso que vai te deixar vivo, né? Porque você pode até fazer cagada dentro do day trade, né? Mas o risco vai te travar e não vai deixar você torrar todo o seu capital num dia só, né? E lembrando que, né, pô, mercado tem todo dia, né? Não ganhou hoje, esfria a cabeça, fecha o computador, amanhã tenta novamente, certo? Então, é mais ou menos isso que eu queria passar, né, para vocês, como a gente integrar, né, os gráficos longo, médio e curto, né, no caso para fazer day trade, né, e assim, alguns cuidados também, né, devem ser tomados, né, avaliar, né, e isso eu digo para o gráfico de intraday para 15 minutos para baixo, né, é, se você treinar médias móveis, né? Sempre venda e compra perto das médias, né? É, o que observar, né? Quando está dentro do trade, ele é bem sucedido, né? Zonas de suporte e resistência, tanto nos gráficos que você viu, macro, né? Ou seja, no diário e no 60, né? Porque ali pode ser uma zona de briga bem interessante. Então, talvez seria interessante também fazer uma parcial naquela região, tá? Ou até sair do trade e reavaliar, né? Se vale a pena comprar, né? Por exemplo, né? O ativo aqui nessa situação, né? Deu uma esticada boa das médias, né? Então, e a gente via que aqui no 60 ele estava próximo de uma resistência, ou seja, ele parou de subir aqui nesse doji, ele nem parou lá em cima, né? Então, se eu tivesse comprado no 15 minutos próximo às médias,
né? Eu repararia o quê? Pô, tá próximo, tá próximo, tá próximo. Pô, esse candle aqui, com volume subindo, né? E é o maior volume dessa perna de alta, né? Que nos indica o quê? Exaustão do movimento, né? Talvez seria legal sair, né? Então, assim, para o cara que é mais ativo, né? Que consegue ficar na tela, né, ele consegue perceber essas nuances do mercado, né? Um cara que não consegue ser muito ativo, né? Simplesmente ele pega a entrada dele, né? Pega a parcial, né? E também é importante dizer, né? A gente tem dois perfis de day trade, tá? Aquele que ele observa o quanto ele pode perder primeiramente, né? Vamos supor que ele compre esta barra aqui, certo? E ele faça uma parcial de 1 para 1 e uma saída final de 2 para 1, né? Então o cara observa essa situação aqui, né? Ele observa essa situação aqui desse jeito. Ele fala, beleza, eu coloco minha ordem de compra, minha ordem de stop e tchau. Coloco minhas parciais, minha saída final e beleza. E ele fecha o computador e deixa o pau torar. Não tá nem aí, né? Porque ele sabe que o stop tá dentro do risco dele e ele sabe aonde ele quer sair. Então, esse é um perfil de trade, um cara que monta a estratégia, que monta a tática, né? Pendura a ordem lá, deixa lá e o mercado trabalha por ele. O outro perfil de trader, né, é aquele cara que ele gosta de ver o candle, ele gosta de acompanhar, ele gosta de ver a movimentação, ele gosta de sentir adrenalina, que particularmente é meu caso. Né? Então, assim, ele pode até fazer a tática dele, e eu sugiro que faça, tá? Ou seja, né, medir o risco-retorno até para você entender quantas moedas, no caso, você tem que comprar para dar o seu risco de 100, 50 ou 30 reais por dia, no nosso exemplo, entendeu? Só que ele monta a tática, só que ele quer acompanhar o mercado, ele quer ver até onde o mercado pode ir, entendeu? Então ele às vezes surfa grandes movimentos, né? Porque ele gosta de acompanhar o mercado, né? Por um exemplo, né? Imagina você comprar, né, um rompimento como esse, né? Com uma comprinha com uma tendência, né? E o cara ele vai surfar e, pô, beleza, ele comprou isso aqui, né? Pá, beleza, e começou a acompanhar por médias, né? Aqui a gente tem a média de 21. Porra, enquanto eu não fechar abaixo da média de 21, eu não fecho meu trade, né? Então, o cara vai surfando a tendência praticamente aqui dos. E esse é o cara ativo, tá? Ele vai surfando aqui desde os, vamos supor, 27,5, né? Até. Quer ver? Até fechar um candle fechar abaixo da 21. Então ele surfou dos 27,5 até esse fechamento aqui, ó. 29,580. Um belo trade, né? E o cara que ele também é day trade, mas ele é mais, entre aspas, tranquilo, né? Vamos supor que ele entrou nesse rompimento aqui, né? Ele entrou nesse rompimento aqui, ó. Então a gente vai pegar a nossa ferramenta de risco retorno, a gente vai entrar nesse rompimento, né? Ele comprou nos mesmos 27,5, só que ele zerou a 27,900. E tá tudo bem, tá dentro do risco dele, né? Era o planejado, deu certo, o trade foi bem sucedido, né? Só que o cara que acompanha o mercado, ele ganhou muito mais, porque também ele está desprendendo tempo para atividade, né? O cara que ele gosta só de acompanhar e aproveitar alguns momentos, né? Ele pega o dele e sai fora e tá tudo bem. Então você tem que ver no que você se encaixa. Porra, como outro é foda, eu fico ansioso e não sei o quê, e zero antes da hora, e stop antes da hora, ou às vezes, né? Então, cara, eu sugiro que você monte a estratégia, observe o gráfico, monte a estratégia, tudo certinho, coloque sua ordem, pendure sua ordem, a ordem de start, a ordem de stop, a ordem de saída, né? E feche o computador. Pô, não, eu sou um cara disciplinado, eu consigo, né, me conter, eu consigo fazer a coisa certa, beleza, então acompanhe o mercado, né, e tente rentabilizar da melhor forma possível o seu capital, desde que você atenda todas essas premissas que eu passei para vocês, tá? Então é isso
que eu entendo de day trade. Bom, eu acho que eu já passei todos os conceitos, né? Aqui a gente não tinha o objetivo passar estratégia, mas sim como a gente pensar, como a gente montar um day trade bem estruturado de uma forma geral, independente do que você vai operar, se é média móvel, se é agulhada, se é reversão, se não é, tá? Então, acho que o objetivo foi alcançado. Vou abrir para pergunta aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Eu tenho uma, duas, tem duas aqui, ó. Por que 90% perde em day trade? Seria melhor swing trade ou over trade? Cara, foi tudo que eu falei nessa live, né? O que mata o cara no day trade é disciplina, cara. O cara não planeja, ele simplesmente se joga, tá? Seria melhor swing trade, com certeza, né? Como eu falei no início da live, não tem nem sombra de dúvidas. E aonde está o dinheiro grande, tá? Em você pegar um movimento de 50%, 60% do Bitcoin, 100%, ou no caso, como eu já consegui pegar movimento de 1000% no Bitcoin, né? Então, assim, e sem alavancagem, e tranquilo, olhando o gráfico semanal, tipo assim, olhando o gráfico uma vez no domingo, 5 minutos por domingo, entendeu? Demora? Demora. Fiquei comprado quase 2 anos, entendeu? Mas, pela tranquilidade do gráfico semanal, eu consigo colocar uma quantidade de capital muito maior. Então, ao invés de eu rentabilizar ali no gráfico de 5 minutos, vamos supor ali, alavancado US$ 10.000 ali, eu fazendo uma boleta de US$ 10.000, pô, você entra com uma boleta de, vamos supor, né, US$ 100.000 no semanal, que você sabe o que você está fazendo, você sabe o risco que você está correndo, e você não vai esquentar sua cabeça porque você vai ver o gráfico uma vez por semana. Um exemplo, tá? 15 minutos. Corre risco de virar swing trade? Cara, corre risco de virar swing trade, eu acho que mais no mercado tradicional, tá? Que tem horário para abrir ali, 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde, tá? Eu acho que corre risco. No mercado cripto, eu acho que não, né? Mas também nada impede do cara fazer uma entrada de day trade no 15 minutos, o ativo ganhar tendência no 60 no diário e você ficar comprado 2, 3 dias, uma semana, numa entrada de 15 minutos, coisa que a gente já fez, né, em projetos passados, como na Empíricos, né? Eu lembro de um day trade na Matic, que a gente iniciou ele nos 60 minutos, deu parcial no mesmo candle, 60 minutos que a gente entrou, deu parcial de 5, 6%, uma porrada para cima. E eu entendi que faria sentido ficar comprado pelo diário e o semanal estava se arrumando muito bem, né? Eu acho que naquele trade lá foi para cima de 30% de rentabilidade numa entrada ali que despretensiosa, entre aspas, né? Porque era uma entrada de curto prazo, né? E a gente conseguiu ficar comprado, muito bem comprado e aproveitou uma boa perna de alta. Então, assim, corre o risco? Depende, né? Depende do que você quer fazer. Eu sou o perfil tipo de cara que eu tento segurar ao máximo, tá? O trade enquanto tiver ao meu favor, tá? Uma coisa que eu não sou é mão de alface. Alguma pergunta a mais, pessoal? Se não, eu vou encerrando. Bom dia, Bradock. Beleza? Tô mandando muito bem a explicação. Valeu, cara. Valeu. Mas é exatamente do jeito que eu faço, tá? Sem segredinho, sem ladainha, sem. Aqui é mata cobra e moço pau. Bom, se alguém tiver mais pergunta aí, vou dar uns 2 minutinhos aí. A gente está com 38 minutos aí de live, né? Ah, se não tiver mais nada, com 40 minutos eu fecho. Beleza? Mas é isso, cara. Eu acho que day trade é legal, é gostoso, a emoção é muito gostosa, né? Mas assim, uma coisa também eu vou falar para vocês. Ah, o sentimento de perda no day trade, ele é muito mais forte e intenso do que o sentimento que você tem quando você ganha. Então, o sentimento negativo da perda, ela te afeta muito mais do que o sentimento positivo de quando você ganha.
né? Assim, pelo menos no mercado tradicional, né? Eu evitava muito fazer day trade na sexta-feira, apesar de ser o dia da minha folga e eu fazer na maior parte das vezes. Mas quando eu não conseguia ter uma leitura muito legal do mercado, logo na abertura, assim, eu evitava entrar no mercado, porque, cara, a pior coisa do mundo é você ficar remoendo a desgraça do Lois 2 dias. Né? É tipo aquele cara que joga Libertadores, tem um jogo decisivo e só vai jogar na outra quarta, sabe? Ele queria jogar no dia seguinte. Então, é ruim, cara, é ruim. Né? Apesar de ser gostoso fazer, é ruim. Tá passando aqui o carro da limpeza. Enfim, Bradóquio, eu não uso RSI, tá? Não uso. Não tenho nada contra, mas eu acho que eu tenho aqui um. Não é nem com RSI. Eu tenho com estocástico, né? Que também é um bom indicador para você ver divergência, né? E o MACD. Mas via de regra, cara, eu acho assim. Eu acho esses ativos, esses indicadores até interessante para você usar e analisar no diário, mas eu não sou muito fã de muitos indicadores de para fazer day trade, cara, tá? Ah, eu gosto de tradear majoritariamente, né, para day trade, gráfico de 15 e gráfico de 5 minutos. Eu gosto de tradear mais médias móveis, tá? Eu acho que tem uma taxa de assertividade muito boa e, inclusive, até do que o método do Didi, tá? Isso é uma percepção minha. Não é que não funciona, né? Mas, lógico, né? Se tiver uma agulhada com boa tendência, a gente entra, mas às vezes a gente tem muitos entradas falsas, né? De rompimento. E o método do Didi, ele majoritariamente é um método que é para rompimento, né? Por um exemplo, né, a gente tem uma tendência de baixa, né, faz uma situação ali, ele agulha na compra, né? Só que ele vem de uma tendência de baixa, né? Então, às vezes essa reversão que a gente toma uma porrada. Então, num caso como esse, eu prefiro esperar o ativo voltar, né? Às vezes ele dá uma agulhada de compra e ele volta sem muito muito upside depois daquela agulhada, né? Que a gente, pelo nosso viés, a gente, pô, vai voltar, vai subir pra cacete, né? Não sei o quê. E eu prefiro tradear sempre a favor das médias, né? Ou seja, fez uma perna de baixo, uma correção nas médias, vai lá, vende, stop. Stop sempre é curto no trade de médias, tá? É muito mais curto que o Didi, porque no Didi a gente normalmente tem alguma figura, algum pivô de alta, que o stop não é um candle só, são vários, é uma formação de candle, né? Agora, já no trade de médias móveis, né, a gente tem um candle, né? Então, a gente pode até fazer até mais trades, no caso, né? Não sugiro, né? Mas a gente pode até fazer mais trades nesse sentido, né? Você pode ali, pô, corrigiu, vai lá, vende, esticou, né? Recompra, corrigiu, vende, esticou, recompra, né? Você vai tradando essa tendência, né? Ou simplesmente você vende numa primeira correção e vai acompanhando pela média móvel, né? Então, eu acho muito mais tranquilo, tá? Minha visão. Bom, é isso. Bom, pessoal, vou nessa. Espero que tenham aproveitado aí essa aula de day trade aí, né? Se gostaram do conteúdo aí, por favor, né, dê um joinha, um gostei aí. Se puder compartilhar, a gente agradece também, né? Para a gente disseminar o conhecimento, né, para mais pessoas.
ainda mais, né, que a gente está no momento, assim, para quem opera B3, né, bem difícil, né, os ativos caindo, a maioria dos ativos caindo, e eu acho que a maravilha de você operar gráfico é que você pode ganhar dinheiro com ativos caindo, né, então independente se é B3, independente se é criptomoedas, independente se é mercado americano ou commodities, né, você tem essa facilidade de entendimento, de ver para onde o ativo está apontando de um modo geral para você operar a favor da tendência, seja de baixo ou de alta, né? Então, agradeço aí. Se você que não é inscrito aí no canal, por gentileza, se inscreva, que isso fortalece demais, né? Bom, muito obrigado aí, um bom pregão a todos, né? Um bom final de semana. Creio que a gente se vê no domingo, né? No apanhadão geral da semana, né? Muito obrigado aí para quem está ao vivo e para quem vai ver futuramente essa live, essa aula aí que, modéstia à parte, eu acho que ficou bem interessante. Valeu? Forte abraço aí, boa sexta-feira, bom final de semana. Nos vemos no domingo.